queridos. Vamos à nossa aula de história. O nosso tema é a vida nas fazendas de café. Está no nosso livro aí na página 76 e 77. Você pode estar acompanhando aí de casa. E o nosso exercício vai estar na página 78. Aqui nós vamos ver um pouco e conhecer como era o cotidiano dos imigrantes nas fazendas de café, identificar algumas das dificuldades que os imigrantes eles enfrentavam nessas fazendas, que não eram poucas, nós vamos ver daqui a pouquinho, e também reconhecer as formas de exploração do trabalho dos imigrantes, assim como o processo de endividamento ao qual estavam sujeitos. Aqui ao longo da história nós já vimos como foi a chegada deles aqui, passei um vídeo para vocês. E agora nós vamos estar vendo aí como era o cotidiano deles ao chegar aqui. Eles vinham, chegavam numa fazenda, e quando eles chegavam nessa fazenda, onde eles iam morar e trabalhar, eles ganhavam, eles recebiam uma casa, né? E geralmente essa casa ela era pequena, né, para abrigar a sua família. Então já começava por aí a dificuldade deles ao chegarem aqui no Brasil. E aí vamos ver aqui como era o cotidiano deles, né, dos colonos em uma fazenda de café. Então, era de muito trabalho, certo? Eles eram obrigados a realizar diversas tarefas, como derrubar e queimar a mata, preparar a terra, plantar, colher e beneficiar, né, e ensacar o café. Então, essa imagem aí vocês podem estar vendo várias, são homens, mulheres e até mesmo crianças trabalhando aí no café. Então, o cotidiano deles não era muito fácil não, nessas fazendas. Aqui, ó, botei essa imagem aqui para vocês verem, ó, nessa imagem vemos homens, mulheres e crianças na colheita do café, né? Então, todo mundo trabalhava. Olha essa aqui, você olha bem, essa primeira imagenzinha é uma garotinha, né? Trabalhando, colhendo café, gente. Então, a vida deles não era muito fácil, não foi muito fácil, né? A vida deles aqui. E o dia a dia deles na fazenda era assim, muito trabalho, muita luta. E também eles não trabalhavam só, né, nessa área aí não. Eles também, além de trabalhar nas fazendas, em todas essas coisas que nós vimos ainda agora, né, colhendo, plantando, e eles também tinham que trabalhar na lavoura deles, né? Como eu falei aqui para vocês, como eles eram explorados, né, e como era o processo deles de endividamento. Eles se endividavam, gente, porque que eles não eram fácil a vida deles, e aí para eles terem o que comer, muitos deles faziam compras, né, nos próprios armazéns de fazendas, e aí eles iam se endividando, e cada vez mais eles se endividavam, né, eles tiveram muitas dificuldades, né, para trabalhar, e no caso, eles se endividavam, e aí para que isso não ocorresse, o que eles faziam? Eles, além deles trabalharem nas fazendas, eles ainda tinham que trabalhar na lavoura deles, né? Que era para amenizar mais a dívida deles. Então, olha só, aí no livro de vocês têm aí uma partezinha que está em laranja aí, está contornado em laranja, está falando sobre aqui, olha, vou ler para vocês. O colono começava a trabalhar na capital às 5 da manhã, presta atenção. Às 9h30, né, da manhã era o almoço deles, que devia durar meia hora apenas. Ao meio-dia eles tinham 15 minutos para o café, uma pausazinha para o café. E ele prosseguia trabalhando no cafezal até às 17h30. No dia seguinte, começava tudo de novo. Então, eles levantavam muito cedo, né? Às 5 da manhã, eles já estavam na batalha,
E aí eles iam, e eles tinham todo esse tempo aí, ficavam trabalhando, e eles ainda tinham que tirar um tempo para trabalhar na lavoura deles. Né? Então vocês podem ver que os colonos tiveram muitas dificuldades, né? E ele era permitido para eles plantar, como eu falei para vocês, né? Para o seu próprio sustento. Né? Essas lavouras eram milho ou feijão. Eles costumavam ser plantados entre os pés de café. Né? Os demais produtos que necessitavam, como sal, ferramentas e tecidos, eram comprados no armazém, que geralmente ficava na própria fazenda e pertencia ao fazendeiro. Então, os colonos, eles pagavam um preço alto para por esses produtos e achavam, né, eles acabavam se endividando. Né, desse modo, que eles ganhavam, o que eles ganhavam com o trabalho nos cafezais, muitas das vezes não era o suficiente para pagar a conta do armazém. Como eu falei para vocês, eles tiveram muitas dificuldades ao chegar aqui, porque o que eles ganhavam não era o suficiente para eles se manterem. Então, eles faziam dívidas, né, no armazém do próprio dono da fazenda, e aí eles, cada dia mais, eles iam se enrolando no meio de dívidas e dívidas, e tinham que trabalhar para pagar a dívida, porque não tinha de onde eles tirarem. E aí, o tempinho que eles tinham, eles ainda tinham que trabalhar na lavoura deles, para amenizar mais a dívida deles, né, que era a plantação de milho e de feijão. Então a vida deles não foi muito fácil aqui. Então dessa forma, eles se endividavam, eles eram explorados dessa forma aí. Então, como vocês podem ver, esses trabalhadores ainda eles enfrentavam outros problemas, né? Quais outros problemas, professor? Eles eram maltratados, né? E às vezes a gente acha que não, mas olha, aqui nós estamos vendo que eles eram maltratados pelos fazendeiros, pelos capatazes. Não era só chegar lá e trabalhar, né? Tinha todas essas questões aí. Não era também só a forma que eles tinham do alimento, né? Mas também ainda tinha essa parte aí dos maltratos, né? Então, por causa dessa situação, o que acontecia? Eles procuravam outros locais, outras fazendas, né, para que eles pudessem ter melhores condições de vida, né? E outros, eles abandonavam o trabalho, né, nas fazendas para tentar uma nova vida nas cidades. Como eles não aguentavam, né, como era demais, e eles faziam isso. Muitos abandonavam, iam para as cidades, outros, né, procuravam outras fazendas que eram melhores. Então, tudo isso aí aconteceu com eles. Então, os imigrantes, não foi muito fácil a vida deles aqui, né? Ao chegar aqui, até conquistar todos os espaços deles, foi difícil. Então, vocês podem estar vendo aí, respondendo a questão, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos tirar na sala de aula. Amanhã a gente vai corrigir essa atividade aí. Ok, meus queridos? Vamos agora para a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia, ela está na página 84, tá? O tema da nossa aula de hoje é a orientação nos mapas. E o exercício também temos 4 questões na página 84, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas orientações. Aqui, como já estudamos, né? Vocês podem lembrar, vocês verem aí essa imagem. Sabemos que podemos nos localizar pelos pontos cardeais e colaterais. Eles também nos ajudam a nos orientar por meio dos mapas. Vocês podem estar vendo aí, né, o nome aí é a Rosa dos Ventos, tá? E você pode ver aí o N é o norte, o Szinho aqui embaixo, o sul, o L aqui é leste e o O é oeste, né? Então, esses aí são os pontos cardeais. E os colaterais, é interessante vocês observarem, gente,
que cada um dessas siglas aí, elas representam algo para nós, para que a gente possa não se perder, mas que a gente possa aprender a nos localizar, né? Então, e os pontos colaterais, né? O NE, o que significa o NE? O NE é o Sudeste, certo? É logo aí depois do N, tem um NE, ele é o Sudeste. É bom que a gente possa ver essas siglas e saber o que elas significam, é importante para nós. Senão, se nós formos nos orientar em algum momento da nossa vida e pegarmos aí um mapa e ele tem aí a Rosa dos Ventos, aí nós vamos dizer, meu Deus, e agora? Para onde vamos, né? Mas se você já conhecer cada sigla dessa e o que ela significa, vai ficar mais fácil. Então, o NE significa o Sudeste, o SE, o Sudoeste, o SO, o Noroeste e você já pode estar olhando aí, né? Para que você possa entender, tá bom? E nós podemos aí nos orientar através dos pontos cardeais e colaterais, ok? E nós não podemos nos perder, né? Através dessa orientação aí. Aí aqui, olha, nos mapas, os pontos cardeais e colaterais são representados pela Rosa dos Ventos, como nós vimos ainda agora. Aqui nesse mapa, no livro de vocês, tem um mapa aí. É o mesmo mapa da região Nordeste, né? Sendo que esse aqui está mais colorido, está bem colorido, né? Mas isso aí não nos impede de nós entendermos aqui, ó. Bem aqui no cantinho, do seu lado direito, você vai ver uma Rosa dos Ventos, né? E através da Rosa dos Ventos nós podemos saber onde está localizado aqui, por exemplo, cada estado. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, onde Fortaleza está localizada, né? Qual parte, né, norte ou sul da região Nordeste? Se você fosse pegar e colocar a Rosa dos Ventos bem aqui em cima, né, desse mapa aqui, aonde você poderia me dizer que estava localizado Fortaleza? Está bem aqui em cima, aqui, escrito Fortaleza, na parte laranja. Será que é norte ou será que é sul? Se você fosse se basear a Rosa dos Ventos, né? Os pontos cardeais aí sendo colocado para que a gente possa entender essa localização aqui através da Rosa dos Ventos no mapa. Para isso que ela serve para nos orientar nesse sentido. Então, se você fosse desenhar aqui uma Rosa dos Ventos, bem no centro mesmo desse mapa, você ia ver que seria na parte norte, certo? Seria na parte norte, para você não se perder aí, entendeu? Então, para que serve a Rosa dos Ventos nos mapas? Para isso, para nos orientar, né? Partes cardeais e colaterais. Nós já vimos isso numa aula bem no início mesmo do ano, né? No início, na verdade, bem no início da pandemia. Nós vimos isso aí. Mas é bom que a gente pôde lembrar, né? E falando sobre essas orientações. Para isso que elas servem, né? Então, quando nós estivermos em sala, eu vou desenhar essa Rosa dos Ventos e aí nós vamos poder nos localizar. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para nós nos localizarmos aí pelos pontos cardeais e colaterais. Vai ser bem melhor, ok?